Caio Jorge fica no Cruzeiro. O Cruzeiro está pensando em acionar a FIFA por conta da postura do Flamengo. Porque de verdade, eu não acho que valha 32 milhões de euros o Caio Jorge. Acho um excelente. O Flamengo estava em contato com o jogador? Sim. E ter bancado, tá, a permanência do Caio Jorge. Sobre o palco do jogo do Flamengo, nesse domingo contra a Portuguesa, marcado para 18 horas. Que confusão está causando o Flamengo? Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago para você notícias atualizadas do mercado da bola envolvendo o Flamengo. Eu trago para você um corte do canal Vene Casagrande e outro corte do Pilhado. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, ajuda nós aí com o seu like, nós temos uma meta de like aí para ser batida e eu peço que você nos ajude deixando o seu like e se gostar do nosso conteúdo também se inscreva em nosso canal. Informações do Flamengo, é claro que está causando uma confusão lá nos bastidores do Cruzeiro. Só vou dar um spoilerzinho para vocês. O Cruzeiro está pensando em acionar a FIFA por conta da postura do Flamengo no interesse em Caio Jorge. Por falar nisso, olha, tive informação sobre os valores oferecidos pelo Flamengo ao Caio Jorge para ter o jogador, valores salariais. Rapaz, que confusão está causando o Flamengo. Tem também informação sobre o local do jogo do Flamengo nesse domingo. O Flamengo entra em campo nesse domingo. Estreia do Campeonato Carioca dia 11 contra a Portuguesa. Existe essa indefinição, mas nós apuramos onde vai ser esse jogo. O Flamengo já fez um pedido à Ferg, que nós apuramos e vamos trazer o palco. Você que está com saudade de ver o Mengão, será que vai ser na sua cidade? Calma. Espera aí, porque a gente vai contar isso para vocês, isso tudo e muito mais agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, hypar o vídeo, porque isso é importante. Vamos para as informações? Vamos lá. Antes, goleiro Andreu, que pertence ao Gil Vicente, o Felipe Luiz e o José Boto foram ao jogo aí do Gil Vicente contra o Sport. E teve gente dizendo que eles foram ver o goleiro Andreu. Gente, na boa, assim, com todo respeito a quem informou isso, mas se José Boto e Felipe Luiz precisarem ir a um jogo para acompanhar um goleiro, aí, demite todo mundo que tá lá no departamento de scout, assim, não serve para nada. E eles não foram ver goleiro. Eles são, gente, isso não é exagero, esses caras são viciados em jogo, viciados. Os caras gostam de acompanhar. Ontem o Felipe Luiz foi a um outro jogo aí de segunda divisão de campeonato português. E aí mencionaram que o Felipe Luiz foi ver um outro goleiro. Gente, eles não foram ver nenhum jogador, nenhum goleiro. Eles gostam de assistir. E outra coisa, eles têm relação com esses clubes. Sobretudo o José Boto, que é português. Ele foi a um jogo do Benfica, por exemplo, e ninguém noticiou, porque ninguém viu. Mas uma pessoa do Flamengo me falou, ele foi lá. Então quer dizer que ele foi ver alguém? Não, claro que não, gente. Eles não foram ver ninguém, eles têm relação com esses clubes. Eles estão aproveitando esse tempo que eles estão na Europa para estreitar os laços com esses clubes. Relacionamento é tudo. Então eles não foram ver ninguém. Inclusive o André, o goleiro, que teoricamente estava na mira do Flamengo, está assinando um pré-contrato com o Botafogo. E vai ter gente dizendo, o Botafogo deu chapéu no Flamengo. Não. O Flamengo nunca teve interesse nesse goleiro e não iria fazer o menor sentido. Bom goleiro, mas não joga nada com os pés. Então não se encaixa no estilo de jogo de Felipe Luiz, tá bom? Sobre o palco do jogo do Flamengo, nesse domingo contra a Portuguesa, marcado para 18 horas. Estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. A gente trouxe informação aí que vai ser em Volta Redonda, estádio Raulino de Oliveira. O Flamengo estava pensando em levar para 3 lugares, 3 possibilidades. Moça Bonita, estádio Luso Brasileiro, na ilha, que inclusive é a casa da Portuguesa, né? E a outra opção, Raulino de Oliveira. O Flamengo foi lá em Moça Bonita fazer uma vistoria junto com a galera do BEP. Vestiário em obra, não ia ficar pronto a tempo para domingo. Luso Brasileiro também está em obra, na visão do Flamengo também não iria ficar pronto a tempo para domingo. E aí restou o Raulino de Oliveira, que passou na vistoria normalmente, até porque é um estádio que tem até mais capacidade do que esses outros estádios que eu mencionei, inclusive Volta Redonda utilizou na última temporada para jogar a Série B. Então o jogo vai ser lá no Raulino de Oliveira, não tem como ser no Maracanã, porque o Maracanã também está passando por uma
uma reformulação do gramado, enfim, está melhorando o gramado, ficando pronto para a temporada. Então, alô, galera de Volta Redonda, você que quer assistir ao Flamengo, vai passar aí na sua cidade. Você que está com saudade de ver o Mengão, quer viajar para ver o Mengão, Raulino de Oliveira será o palco dia 11. Repito, o jogo está marcado para as 6 horas. Não sei se vai mudar, mas inicialmente marcado para as 6 horas. Vamos falar de Caio Jorge, Flamengo, Cruzeiro. É o seguinte, galera. O pessoal lá de Minas está noticiando o seguinte: fim da novela. Cruzeiro encerra conversas com o Flamengo por Caio Jorge e pensa em acionar o rubro-negro na FIFA por assédio. A diretoria da Raposa se reuniu com o atacante na tarde de hoje e selou sua permanência para 2026. Fontes afirmam que o Fla estava tentando contato direto com o jogador, mesmo após as recusas do Cruzeiro. O clube mineiro não teria gostado das investidas do próprio técnico Felipe Luiz. O Cruzeiro avisou que não vai vender Caio Jorge por menos 50 milhões de euros, quantia que o Flamengo não está disposto a chegar. Olha, não sei se o Cruzeiro vai acionar a FIFA, não sei. Informação, sim. O Flamengo estava em contato com o jogador, sim. O Flamengo fez uma proposta para o jogador, sim, de 4 anos de contrato, um aumento salarial e também luvas. E esse aumento salarial seria, galera, mais do que o dobro do que ele recebe atualmente no Cruzeiro. Não vou falar em números, vocês sabem que, cara, para eu falar salário de jogador aqui é em última instância, ou se alguma fonte pedir ou até mesmo liberar, mas eu não gosto de falar sobre isso. O que eu posso falar para vocês, e eu garanto, seria mais do que o dobro do que ele recebe atualmente no Cruzeiro. Seria uma proposta muito boa para o jogador. Agora, o jogador, precisa ser dito também, em nenhum momento forçou a saída, em nenhum momento pediu para sair. O jogador recebeu a proposta e colocou os representantes, chegaram e falaram: beleza, se o Flamengo e o Cruzeiro se ajeitarem aí, a gente conversa e tal, mas a proposta foi feita para o jogador. 4 anos de contrato, esse aumento salarial que seria mais que o dobro e também pagamento de luvas. É óbvio que o jogador deve ficar balançado por dentro, mas assim, é um cara que não tem esse tipo de postura de forçar a saída. Pelo contrário, é um cara assim muito querido nos bastidores por onde passa, no Santos, na própria Juventus, onde ele não teve muito sucesso, agora no Cruzeiro. Ele é um cara muito querido, assim, é um cara que é muito respeitoso com todos. Então, em nenhum momento ele forçou a saída. Repito, é uma contratação extremamente difícil. Eu acho que o Flamengo apostou em, quem sabe, fazer o jogador ficar muito mexido e forçar uma saída do Cruzeiro, mas não vai chegar a esse ponto, até porque ele se apresentou normalmente hoje lá no Cruzeiro, ao técnico Tite. O Cruzeiro postou foto dele com a camisa do Cruzeiro. Enfim, então, até o momento, é isso que eu tenho de informação. E olha, a proposta pro cara foi muito boa. O Flamengo tá indo muito forte. E eu vejo muita gente reclamando. Porque como é que pode o Flamengo pagar isso por um jogador? Como é que pode? Gente, o Flamengo faz isso porque pode pagar. Não é nenhuma loucura. O Flamengo tem dinheiro e pode fazer isso. A loucura é o clube que não tem dinheiro e faz propostas aí e não conseguem pagar. Eu vou dar um exemplo. Corinthians, Memphis Depay, assumiu um compromisso financeiro que não consegue pagar, e o próprio Memphis já falou isso aí externamente. Outros clubes, o Internacional comprou o Thiago Maia junto ao Flamengo, não conseguiu pagar. E tem vários outros exemplos, tá? O Santos, o Botafogo que está com transfer ban, o Corinthians que está com transfer ban. Isso é loucura. O que o Flamengo faz não é nenhum problema. O dinheiro é do Flamengo, investe como quiser. O negócio é pagar, e o Flamengo paga. E paga muito bem, de maneira adiantada em muitos casos, tá? E por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro teve a proposta recusada pelo Zenit de 27 milhões de euros pelo meia Gerson. Engraçado. Será que o Cruzeiro não está fazendo o mesmo que teoricamente o Flamengo está fazendo com o Caio Jorge? Gente, isso é futebol. Isso sempre acontece. Sobre essa situação aí do Cruzeiro ter encerrado as negociações com o Flamengo pelo Caio Jorge, após uma reunião com o atacante e ter bancado, tá, a permanência do Caio Jorge. Primeiro, eu vou dar minha opinião sobre isso, mas primeiro, eu não sou covarde nem antiético, como muitas vezes o Globoesporte.com é comigo, copiando informação minha sem dar crédito nenhum.
eu não preciso, tá, fazer notícia em cima dos outros, então eu vou dar crédito, tá? A primeira coisa, de acordo com o GE.com, Caio Jorge fica no Cruzeiro. Eu não preciso fazer faminha em cima da notícia dos outros. Agora, dando minha opinião sobre essa situação aqui, eu acho ótimo pro Flamengo, tá? E acho ótimo também pro Cruzeiro. Por quê? Porque eu acho excelente pro Cruzeiro que o jogador, o cara do time, fique no clube depois da temporada que ele fez, mas também acho que seria uma loucura muito grande do Flamengo pagar cerca de 32 milhões de euros no Caio Jorge. Não acho que o jogador valha tudo isso, acho um excelente jogador, tá? Agora, 32 milhões de euros, eu acho que você contrata jogadores até com mais carreira do que o Caio Jorge, até com mais qualidade do que o Caio Jorge, na minha opinião. E outra coisa, gente, o Caio Jorge passou por lesão séria recentemente, ficou mais de um ano fora do futebol por causa de ruptura no tendão do joelho. Então é um jogador que tem um histórico que você pagar 32 milhões de euros por ele é muito arriscado. Já o Cruzeiro não. O Cruzeiro pagou menos de 5 milhões de euros pelo Caio Jorge. Foi uma baita negociação. Então eu acho excelente, tanto para o Cruzeiro, porque fica com um cara que é um excelente jogador e que é o cara do time hoje, e ótimo também para o Flamengo, porque de verdade eu não acho que valha 32 milhões de euros o Caio Jorge. Acho um excelente jogador, mas acho que o Flamengo iria gastar muito para a contratação dele e pode até mesmo conseguir 2 grandes atacantes pelo valor que estava aí pensando em pagar pelo Caio Jorge. E outra, já falei, Marcos Leonardo tem condições de ser contratado. Não seria orgulhoso se fosse o Flamengo. O Marcos Leonardo negou o Flamengo em julho para dar prioridade para o São Paulo. Não seria vaidoso. E acho, inclusive falei no programa e repito aqui, o Marcos Leonardo até mais jogador do que o Caio Jorge. E é um nome que pode ser opção do Flamengo. Você viu aí as últimas negociações aí do Flamengo com o Cruzeiro a respeito de Caio Jorge? Você viu aí o Pilhado trazendo essas informações e o René Casagrande também trazendo essas informações aí a respeito do Flamengo, a respeito também do primeiro jogo aí do Flamengo e a Portuguesa, né? Então, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda muito a gente aqui na plataforma, e se gostar, se inscreva também no nosso canal.